E se o Império errasse o alvo? E se, ao mirar a China com 145% de tarifas, acertasse o próprio estômago? E se, na tentativa de dobrar uma potência, acabasse se dobrando por dentro? Não foi um anúncio, foi uma sirene. Quando os Estados Unidos anunciaram uma tarifa de 145% sobre produtos chineses, não soou como diplomacia, soou como rompimento. Não era apenas uma medida econômica, era um gesto de isolamento, um embargo não declarado. E como todo embargo não isola só o alvo, também fecha portas para quem o impõe. O tom foi triunfal. Eles merecem. Mas merecem o que, exatamente? Uma guerra de preços? Um redesenho das cadeias globais? Ou a ruína das mesmas cidades que elegeram quem apertou o gatilho? Ninguém sabia ao certo, mas o mercado respondeu como sempre responde ao imprevisível, com pânico. Enquanto os microfones transmitiam otimismo em Washington, os alarmes soavam em silêncio em fábricas, portos, silos e terminais de grãos do interior americano. Porque, ao contrário do que muitos esperavam, a China não gritou, não chorou, não protestou. Ela apenas respondeu. E respondeu no lugar mais vulnerável do coração americano. Os campos. Foi um golpe que não veio por meio de tanques ou hackers, mas de navios. Naquela manhã, um cargueiro com bandeira americana cortava o Pacífico com mais de 60 mil toneladas de soja. Atrás dele, outros 39 esperavam ordens para descarregar. Todos rumo ao mesmo destino, os portos chineses. E todos, de repente, perderam o chão. Pequim cancelou. Não negociou. Cancelou. Sem aviso. Sem rodada de reconciliação. Sem manchete. Seguido de uma ordem seca, redirecionar tudo para o Brasil. 2,4 milhões de toneladas de soja mudaram de rota. Em questão de horas. É como se, no meio de um jantar, o maior cliente do restaurante simplesmente se levantasse, deixasse a comida esfriar e saísse pela porta. Sem pagar, sem olhar para trás. Naquele mesmo dia, 1,1 bilhão de dólares em contratos agrícolas evaporaram. E evaporaram no mesmo instante em que a tarifa de 145% foi celebrada como uma vitória geoeconômica. Mas que tipo de vitória paralisa uma cadeia que alimenta 330 milhões de pessoas? A guerra não começou com bombas, começou com grãos. E grãos, quando apodrecem nos silos, não explodem, mas implodem um país por dentro. Para entender o peso desse gesto, é preciso voltar ao início da relação. Desde os anos 1980, os Estados Unidos viram na China uma aposta segura para seu agronegócio. Washington investiu décadas em construir confiança. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, em parceria com associações como a US Soy Farmers, dedicou gerações para transformar a China no maior comprador de soja americana do planeta. Funcionou. Por um tempo, a China cresceu. E com ela, cresceu sua fome. Mais gente, mais urbanização, mais proteína, mais soja. Até que, em 2025, esse vínculo foi quebrado. E não foi um rompimento emocional. Foi uma ruptura estratégica. O que parecia uma simples reação comercial revelou-se algo muito mais grave. Uma demolição controlada. E a soja foi apenas o primeiro fio puxado do tecido que mantinha a estabilidade. Mas por que a soja? Porque não provoca manchetes como um embargo de petróleo ou uma queda da bolsa. Mas seu impacto é profundo. É a base da alimentação de bilhões de animais, que por sua vez alimentam bilhões de pessoas. É o elo oculto entre fazendeiros de Iowa e consumidores de Pequim. É o sangue oculto nas veias do comércio agrícola global. E quando essa veia foi cortada, o corpo inteiro estremeceu. Wall Street sentiu primeiro. O Pentágono, logo em seguida. Porque não se trata só de agricultura. Trata-se de previsibilidade, de confiança, de saber que amanhã haverá compradores para aquilo que você planta hoje. E quando seu maior parceiro comercial te abandona no meio do oceano, você não está apenas em um conflito econômico. Você está em um teste de estresse. E nesse teste, quem trincou primeiro não foi a China. Foi a América. Ao impor barreiras de 145% sobre a China, os Estados Unidos acreditavam estar criando alavancas de negociação. Mas esqueceram que alavancas, quando não sustentadas por base firme, viram armadilhas. A resposta chinesa foi cirúrgica. Cancelaram os pedidos exatamente quando os Estados Unidos estavam no auge da sua temporada de exportação. Março a junho, o período em que as margens de lucro são mais altas. O período que representa até 40% da receita anual para muitos produtores. Não foi acaso, foi cálculo. E mais do que isso, foi um aviso. Um aviso de que a China não só pode viver sem a América, como já construiu as rotas para isso. Enquanto Washington apostava na pressão tarifária, Pequim apostava no tempo. Nos últimos 5 anos, a China construiu infraestrutura paralela. Comprou participação em portos no Brasil. Financiou ferrovias.
Firmou acordos logísticos que hoje permitem redirecionar bilhões em mercadorias sem piscar. Por isso, os navios voltaram, vazios, e os silos americanos se encheram não de dinheiro, mas de estoque parado. E aqui começa o verdadeiro conflito. Não entre países, mas entre expectativas. Os Estados Unidos esperavam que a China se curvasse. A China mostrou que já estava em pé, virada para outro lado. O orgulho americano acreditava que podia impor custos. A realidade mostrou que Pequim estava disposta a pagar caro desde que não precisasse pagar em submissão. Imagine a seguinte cena. Um fazendeiro do interior de Iowa, Matt Dunn, 48 anos, pai de 3 filhos, terceira geração no mesmo pedaço de terra. Às 5 horas da manhã, como todos os dias, ele calça as botas, encara o céu nublado e liga o rádio da caminhonete. Mas em vez do boletim agrícola, houve uma atualização econômica que soa como sentença. China cancela todos os carregamentos de soja dos Estados Unidos. Embarques foram redirecionados ao Brasil. Matt para. Põe o freio. Aperta os olhos. Como assim, redirecionados? O navio já estava no mar. A venda já estava feita. Ou pelo menos, ele achava que estava. Foi isso que aconteceu naquele dia. Um cargueiro com bandeira americana, lotado com mais de 60 mil toneladas de soja, cortava o Pacífico rumo a Xangai. Não estava só. Outros 39 navios estavam em trânsito, todos com destino definido, coordenadas inseridas, contratos assinados. Era só entregar e receber. Mas a China cancelou tudo. Toneladas de soja perderam o destino. Em menos de 12 horas, foram redirecionadas aos portos de Santos, Paranaguá e Itaqui. A ordem veio de cima. Não houve margem para renegociação, nem pedido de desculpas diplomático. Apenas um comunicado seco. Mudança estratégica de abastecimento. Direcionar embarques ao Brasil. Efetivar liquidação sob novos termos. Enquanto os navios manobravam em alto mar, o pânico chegava à terra firme. Não houve tempo para renegociar, para substituir, para salvar sequer parte da carga. E o que foi mais desconcertante, não foi um acidente. Foi uma decisão. Essa é a diferença entre uma crise e uma estratégia. Crises são reativas, estratégias são silenciosas. A China não apenas cancelou os embarques americanos, ela já tinha para onde ir. Nas planícies de Mato Grosso, no Cerrado da Bahia, nas encostas de Goiás, o que parecia ser apenas uma expansão agrícola brasileira revelou-se agora parte de algo maior. Entre 2020 e 2024, o Brasil aumentou sua área de soja em 21%. Só isso já seria digno de nota. Mas não parou aí. Com o apoio de dólares em financiamento chinês, o Brasil construiu novos corredores logísticos, duplicou ferrovias, modernizou terminais portuários e reescreveu o caminho da exportação agrícola. A Ferrovia Norte-Sul agora liga os centros de produção no interior do país aos portos do Atlântico. O porto de Itaqui, no Maranhão, passou a operar com eficiência logística chinesa. O Porto de Santos recebeu modernização com verba de bancos estatais de Pequim. Não foi improviso, foi engenharia geopolítica. E aqui, um detalhe que passou despercebido por muita gente. A colheita brasileira ainda não tinha atingido o pico naquele momento. Mesmo assim, a China preferiu pagar mais entre dólares 14 a 22 dólares por tonelada a mais para comprar do Brasil, do que manter os contratos com os Estados Unidos. Por quê? Porque não era sobre custo, era sobre controle. E nesse jogo, a China está comprando algo muito maior que soja. Está comprando segurança alimentar, estabilidade, autonomia. E no processo, está comprando também o poder de escolher quem prospera e quem afunda. Voltemos a Matt Dunn. No fim daquela semana, ele deu uma entrevista a uma rádio local. A voz trêmula. O que mais dói não é perder o dinheiro. Fomos desligados do sistema no meio do jogo, sem aviso, sem plano B. A USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, publicou um relatório de emergência revelando que os estoques domésticos de soja cresceram 13% em apenas uma semana. O índice de preços na Bolsa de Chicago caiu 8,2%. Mais de 470 milhões de dólares foram perdidos em valor de mercado. E isso foi só na primeira semana. A Associação de Produtores de Soja dos Estados Unidos emitiu uma nota direta. Se a China não voltar ao mercado, a renda agrícola pode cair até 18% neste trimestre. Mas o que os dados não mostram é a erosão invisível, a da confiança. Não apenas dos agricultores, mas dos mercados, dos investidores, dos parceiros internacionais que começam a se perguntar: se os Estados Unidos não conseguem proteger nem seus próprios fornecedores, como esperam manter relevância global? Enquanto isso, nos bastidores, diplomatas americanos tentavam contato com Pequim. Eram ignorados. A única resposta veio em tom técnico. Estamos ajustando nossa política de compras com base em fatores logísticos e fitossanitários. E aqui surge uma pergunta que talvez você, espectador, também esteja começando a se fazer. Será que os Estados Unidos subestimaram o tempo de reação da China?
Ou pior, será que nem perceberam que já estavam sendo substituídos enquanto batiam no peito? Porque o que aconteceu com a soja não foi uma exceção. Foi um ensaio, um teste de ruptura. E a China passou. Veja, não houve desabastecimento em Xangai, não houve caos em Pequim. Enquanto milhões de toneladas eram desviadas em alto mar, os supermercados chineses seguem abastecidos, o consumo normal, a mídia calada. Não houve instabilidade, não houve custo político interno, houve eficiência. E para a China, isso significa uma coisa: autonomia validada. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o impacto político começava a fermentar. A base eleitoral do meio-oeste rural, uma das mais fiéis ao governo, começou a pressionar por explicações. Afinal, não foram eles que causaram o problema. Foram eles que pagaram o preço. E esse é um ponto essencial. A guerra comercial pode ter sido decidida em escritórios de Washington. Mas quem está sangrando são as pequenas cidades agrícolas que ainda acreditavam na força da parceria com a China. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global. Tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. O som que ecoa não é o da quebra de tratores, nem o grito de protestos em praças rurais. Porque quando a soja não sai, a conta não fecha. E quando a conta não fecha, o colapso não precisa de manchete. Ele só precisa de tempo. Em Des Moines, Iowa, a placa que anunciava a colheita recorde de 2024 foi coberta com um plástico preto. Em Kansas, um banco agrícola suspendeu novas linhas de crédito a produtores com contratos cancelados. No Mississippi, silos que antes rodavam 24 horas por dia agora ecoam vazios não por falta de grãos, mas por excesso. A soja está presa. O mercado evaporou e o otimismo virou uma memória distante. Mas como algo que parecia tão sólido entrou em colapso assim de repente? Será que o colapso já vinha se formando lentamente, como uma infiltração, corroendo por dentro até que o chão afundasse sob os pés de quem mais acreditava no sistema? O USDA confirmou. Os estoques de soja nos Estados Unidos atingiram em abril de 2025 os maiores níveis desde 2019. As exportações para a China zeraram. Os preços caíram 8,2% em uma semana na Bolsa de Chicago. Isso não é um ajuste de mercado, é uma falência emocional. Porque o que colapsa não é só o preço por tonelada, é a confiança. E é aí que está o ponto cego de Washington. Os agricultores americanos não estão em guerra com a China. Eles estão em guerra com a sensação de abandono. Não por Pequim, mas por seu próprio governo. Fomos usados como arma de negociação e jogados fora como dano colateral, disse Tom Hillard, produtor de Illinois, em entrevista à AgriNews. Essa não é uma frase dita por alguém que perdeu uma safra. É uma frase dita por alguém que perdeu a fé. E quando uma economia começa a perder a fé dos que a sustentam, ela entra em território perigoso. O que Washington viu como retaliação comercial, o interior dos Estados Unidos sentiu como um corte na jugular da economia real. Porque não é só soja. É o crédito rural atrelado ao volume de exportação. É a seguradora que se recusa a renovar apólices em áreas de risco comercial. É o caminhoneiro que não tem o que carregar. É o posto que não vende diesel. É o supermercado que sente o fluxo minguar. E enquanto isso, o Brasil segue entregando. Com filas de navios se formando na costa do Atlântico Sul. Com contratos sendo assinados com prazos de 5 a 10 anos. Com os mesmos compradores que antes desembarcavam em Houston, agora desembarcando em Santos. A pergunta que surge agora não é mais quando a China volta. A pergunta é, por que ela voltaria? Nos últimos 20 anos, os Estados Unidos se acostumaram com a ideia de que eram insubstituíveis na segurança alimentar global. Mas o que acontece quando o cliente descobre que tem outras opções e essas opções funcionam melhor, custam menos e não o ameaçam com tarifas a cada ciclo eleitoral? Será que o problema da soja foi realmente a China? Ou será que foi a crença americana de que ninguém jamais ousaria olhar para o lado? A Associação Americana de Produtores de Soja estima que até 11 estados do cinturão agrícola estão agora em risco de insolvência parcial. Os bancos locais já começaram a rever contratos. Os fornecedores de sementes e fertilizantes estão segurando entregas. O sistema entrou em modo de contenção, não por quebra climática, não por colheita ruim, mas porque o mercado foi politizado até se tornar tóxico. E talvez este seja o aspecto mais ignorado de toda essa guerra. Ela não está sendo vencida com mísseis ou tarifas. Está sendo vencida com confiança. A confiança de que o outro lado da mesa continuará ali, independente das disputas, eleições ou bravatas. E hoje, essa confiança foi embora. Matt Dunn, o mesmo fazendeiro que apareceu anteriormente, publicou um vídeo. Ele está ao lado do filho, adolescente, em frente ao silo vazio. Eu não queria que ele herdasse a dívida, mas acho que vai herdar o vazio. O vídeo viralizou.
Porque ele não falava só da família dele. Ele falava de uma geração. Mas por que estamos focando tanto na soja? Por que não falar logo do milho, do trigo, dos outros produtos? Porque a soja é o termômetro. É o canário na mina de carvão. É o aviso de que algo maior está vindo. Nos bastidores, o setor agrícola americano está tentando manter aparências. Campanhas públicas, promessas de diversificação, acordos sendo buscados com outros países asiáticos. Mas ninguém no setor consegue responder à pergunta incômoda. Se a China voltou às costas, quem assume o papel de âncora do sistema? Porque não se trata apenas de vender. Trata-se de vender com escala, com previsibilidade, com volume, com fôlego para sustentar anos de safra. E hoje, quem oferece isso não é mais o americano. É o brasileiro, é o argentino, é o russo, é o indiano, é o membro do BRICS. Se essa história te provocou, te fez pensar de outro jeito ou te mostrou algo que ninguém está comentando por aí, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. E se o futuro já tivesse mudado de endereço, mas ninguém tivesse notado porque ele não fez barulho ao sair? E se a nova superpotência agrícola não surgisse de um império, mas de um porto escondido no litoral do Maranhão? E se o plano B tivesse virado o plano A sem precisar pedir permissão? É assim que começa, com um mapa que os Estados Unidos esqueceram de olhar. E com um país que o mundo aprendeu a subestimar, o Brasil. Aquele mesmo que foi rotulado durante décadas como o gigante adormecido, a terra de potencial eterno e resultados adiados, a eterna promessa que ninguém acreditava que um dia se cumpriria. Mas enquanto os Estados Unidos tarifavam e provocavam, o Brasil cavava trilhos, cavava corredores logísticos, cavava acordos, cavava parcerias. E a China financiava. Entre 2020 e 2024, foram mais de 11,2 bilhões de dólares injetados diretamente em infraestrutura agrícola no Brasil. E esses números não apareceram em manchetes, não viraram debate em Davos, não causaram tensão nas bolsas, porque essa foi a estratégia desde o início: crescer na sombra. Enquanto os olhos do mundo estavam em Washington e Pequim, o eixo se movia lentamente para o sul. Em Mato Grosso, o epicentro da produção de soja, uma nova rede ferroviária começou a tomar forma. A Ferrogrão, por exemplo, encurtou o tempo de escoamento em 42%, reduziu o custo por tonelada exportada, eliminou gargalos logísticos que antes forçavam caminhões a rodar milhares de quilômetros até os portos do Sudeste. E aí entra o porto de Itaqui, N noticiário ocidental, mas absolutamente estratégico para a Ásia. Com o investimento direto do Banco de Desenvolvimento da China, Itaqui se transformou em um hub moderno, de alta capacidade, com terminais automatizados e conexões marítimas otimizadas para o Canal do Panamá. Ali, a soja brasileira não é apenas embarcada, é celebrada. Mas por que tudo isso importa? Porque essa infraestrutura não é apenas logística, é diplomática, é geopolítica. Ela representa a transferência do eixo de confiança. Antes, o grão saía dos Estados Unidos com a certeza de que chegaria à China. Hoje, ele sai do Brasil com garantia contratual, proteção legal sob acordos BRICS, cláusulas de exclusividade e cláusulas que impedem o uso de empresas logísticas com sede nos Estados Unidos. Você ouviu certo. A China não quer mais o grão americano, mas também não quer os navios, os seguros e os intermediários americanos. Está redesenhando toda a cadeia. Será que estamos vendo o nascimento de um sistema comercial paralelo, sem dólar, sem Wall Street e sem Washington? O presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja, foi direto ao ponto. Não é só uma oportunidade, é uma substituição. O que os americanos perderam por instabilidade, nós ganhamos por constância. Constância. Talvez essa seja a palavra mais poderosa do novo século. Porque no mundo globalizado, quem entrega sempre é mais valioso do que quem entrega muito, mas ameaça a cada 4 anos. Mas a pergunta que paira agora é: o Brasil tem estrutura para sustentar esse protagonismo? Ou está apenas surfando uma onda momentânea? A resposta está nos números. Hoje, o Brasil já exporta mais soja para a China do que os Estados Unidos exportavam no auge da parceria. E segundo a Bloomberg Intelligence, até 2026, o Brasil terá capacidade de suprir até 70% da demanda chinesa sozinho. E se isso parece assustador para Washington, imagine como soa em Pequim. Confortável. Afinal, o Brasil não impõe tarifas, não ameaça com embargos, não interfere politicamente nos assuntos internos chineses. Ele vende, e entrega, e cala. Essa é a tensão que começa a se formar, porque o Brasil ganha espaço, mas também assume risco. Assume o risco de alinhar sua maior riqueza produtiva a um único cliente. Assume o risco de depender da vontade de uma potência que, como já mostrou com os Estados Unidos, pode cortar laços em 72 horas se quiser. Mas por enquanto, os trilhos estão cheios.
Os navios saem pontualmente, os portos operam a todo vapor, e o que antes era plano B virou plano A. Em Brasília, a retórica mudou. A China não é mais vista como parceiro estratégico apenas. É vista como âncora de estabilidade agrícola. E nos bastidores da política econômica, ministros admitem: se os Estados Unidos quiserem retomar o protagonismo, terão que disputar palmo a palmo com uma estrutura que já está pronta, já está operando e já está preferida. E aqui entra o ponto final desta parte. A questão não é mais quem é o maior produtor, é quem controla a entrega, porque no fim, o poder não está no campo, está no corredor. Quem controla o fluxo controla o mercado, e quem financia o fluxo controla o futuro. E se alguém te dissesse que o verdadeiro poder não está em ganhar, mas em decidir quando perder? E se, no meio de uma guerra econômica, a jogada mais estratégica não fosse aumentar a pressão, mas soltar a corda? E se, ao pagar mais caro, a China não tivesse errado o cálculo, mas acertado o alvo? Abril de 2025. Não houve discurso, não houve aviso, não houve drama, houve cálculo. A China, principal compradora global de soja, decidiu sair do mercado americano exatamente no momento mais lucrativo da temporada agrícola dos Estados Unidos. De março a junho, os Estados Unidos exportam cerca de 40% do total anual de soja, segundo dados do USDA. É o período onde cada tonelada embarcada significa margem, lucro, fôlego financeiro para pequenos e grandes produtores. É quando os silos esvaziam e os contratos salvam a safra. Mas a China esperou esse exato momento para sair. Por quê? Porque o custo, nesse caso, era um investimento, não em grãos, mas em posicionamento, em independência, em demonstração de força. E quando um império mostra que pode se desconectar do seu principal fornecedor em plena alta, sem crise interna, sem faltar comida, sem derrubar sua economia, ele não só testa o sistema, ele sinaliza que já criou outro. Essa jogada ficou conhecida entre analistas como o desembarque de primavera. E para muitos, ela marca o momento em que a China parou de reagir e começou a liderar a narrativa do comércio agrícola global. Mas como ela conseguiu isso? Primeiro, ela aceitou o custo. Sim, a China pagou mais caro. Pequim começou a exigir novos certificados de conformidade em 2022. Em 2023, endureceu os critérios. E em 2024, criou um sistema interno de auditoria para grãos importados. À época, analistas ocidentais disseram que era zelo sanitário. Mas agora, em 2025, tudo se encaixa. A justificativa oficial para o cancelamento dos carregamentos americanos foi risco potencial de contaminação fúngica e resíduos de pesticidas acima do permitido. Mas aqui está o dado que desmonta essa versão. De acordo com uma auditoria conjunta da FDA e da GAFTA, a soja americana exportada no primeiro trimestre de 2025 teve índice de contaminação inferior a 0,01%, um dos melhores já registrados. Além disso, nenhuma notificação oficial foi emitida pela OMC, o que seria o protocolo padrão em caso de embargo sanitário. Ou seja, não houve violação confirmada. O motivo não era saúde, era soberania disfarçada de zelo técnico. E isso muda tudo, porque, nesse novo xadrez, as regras são adaptáveis, os termos elásticos. E as justificativas são moldadas para parecerem legítimas mesmo quando o alvo real é o sistema de dependência. Como disse Andrew Tilton, economista-chefe da Goldman Sachs na Ásia, invocar barreiras não tarifárias permite que a China se afaste da rota americana sem precisar bater portas. E aqui surge outra pergunta. Se a soja foi só o primeiro ensaio, qual é o próximo produto da lista? Nos bastidores do Ministério do Comércio chinês, fontes relatam que essa estratégia tem nome: isolamento modular. Ela parte do seguinte princípio: reduzir a vulnerabilidade externa por setores. Primeiro, grãos, depois tecnologia, depois finanças. Tudo planejado, tudo em fases, nada explosivo. Voltando ao campo, o efeito no interior dos Estados Unidos foi imediato, mas o mais grave não foi o impacto econômico. Foi psicológico, a sensação de que o solo americano, pela primeira vez, não era mais confiável. Não porque a terra perdeu seu valor, mas porque, aos olhos do mercado global, os contratos deixaram de ser garantia. O problema é a constatação de que, pela primeira vez em um século, os Estados Unidos não são mais indispensáveis. E pior, foram trocados sem crise. E se o segredo da nova guerra não estivesse nos produtos, mas nas rotas? E se o verdadeiro controle não estivesse em quem vende, mas em quem faz chegar? E se a China já soubesse disso há mais de uma década, e tudo o que estamos vendo agora fosse apenas o resultado de um plano que começou nos trilhos? Durante anos, o mundo olhou para a ascensão chinesa com um certo conforto cínico. Eles crescem, mas ainda precisam de nós. Eles produzem, mas somos nós que temos os canais. Eles compram, mas não controlam a entrega. Essa era a lógica e também a armadilha.
Enquanto Washington debatia tarifas e Bruxelas falava em regras comerciais, Pequim cavava corredores. De 2018 a 2024, a China investiu mais de 8,3 dólares apenas em logística latino-americana, ligada ao agronegócio. Isso não é um dado isolado. É uma reconfiguração continental. Essa transformação aconteceu sem fanfarras, sem cúpulas, sem anúncios. Porque não é no G7 que a nova geografia do comércio está sendo desenhada. É nas encruzilhadas ferroviárias da América do Sul. É nos portos de águas profundas do Atlântico Sul. É nas estações de transbordo no Cerrado brasileiro. Pense comigo. Qual o país que depende mais da eficiência logística do que qualquer outro? Resposta fácil: a China. Com 1,4 bilhão de pessoas para alimentar e uma base industrial que funciona como coração global de manufaturas, Pequim não pode depender de rotas instáveis. Por isso, ela decidiu não depender. Vamos aos fatos. Hoje, 64% das importações chinesas de soja passam por redes logísticas com alguma forma de envolvimento direto de empresas, bancos ou consórcios chineses. Você ouviu certo. Mais da metade da comida que entra na China percorre caminhos que a China ajudou a construir. Exemplo? O porto de Itaqui, no Maranhão. Até poucos anos atrás, Itaqui era um porto de segunda linha, mal pavimentado, pouco mecanizado, com gargalos crônicos. Hoje, após uma série de investimentos do Banco de Desenvolvimento da China, o porto é um dos principais terminais para a exportação de grãos do Brasil. Capacidade ampliada. Conectado por ferrovia, automatizado, com contratos de exclusividade que priorizam a exportação para o leste asiático. E não para por aí. Em Mato Grosso, a Ferrogrão é uma linha férrea estratégica que liga o centro do agronegócio ao norte do país, recebeu aporte logístico e tecnológico de parceiros chineses, mesmo com críticas ambientais e entraves legais. O resultado? Uma redução de até 42% no tempo de escoamento dos grãos, menor custo, menor risco, maior previsibilidade. A rota do Arco Norte, antes considerada alternativa, hoje despacha quase 1/3 das exportações agrícolas do Brasil. Boa parte dessas cargas são seguradas por companhias chinesas, embarcadas por navios com bandeira de conveniência, geridos por operadoras asiáticas e negociadas em contratos que dispensam dólar como moeda padrão. O dólar está começando a sair da equação. Jennifer Harris, ex-conselheira de Segurança Econômica da Casa Branca, resumiu: o que estamos vendo não é de risking, é desligamento. A narrativa da interdependência foi conveniente até deixar de ser. E agora, os Estados Unidos enfrentam algo que nunca imaginaram: serem substituíveis. Mas voltando ao campo, essas novas rotas não apenas escoam soja, elas escoam autonomia, escoam relevância, escoam protagonismo. A guerra da soja foi o estopim, a mudança logística foi o motor. E se a pergunta final não for o que perdemos, mas o que ainda temos? Você já entendeu que esse assunto não é sobre soja? Era o sintoma. O fio puxado de uma tapeçaria inteira que sustentava a arquitetura do comércio global. E quando esse fio se rompeu, o que desabou não foi apenas um contrato agrícola, foi uma era. A era do dólar como centro incontestável. A era das rotas marítimas controladas por Washington. A era da confiança incondicional no Made in USA. A era em que os Estados Unidos podiam impor tarifas e esperar obediência. Essa era terminou. O pivô da China para o Brasil foi apenas o primeiro movimento, mas por trás dele vieram as novas rotas, vieram os contratos longos sem cláusula em dólar, vieram os seguros, os trens, os armazéns, vieram os novos sistemas. E agora, o que resta para os Estados Unidos? O campo está fragilizado, o centro industrial dependente, o consumidor inflacionado e a moeda questionada. Porque se a China conseguiu abandonar a soja americana em 72 horas, o que a impede de fazer o mesmo com os títulos da dívida? Hoje, Pequim detém cerca de 775 bilhões de dólares em treasuries americanos. Não é mais o maior detentor, mas ainda é uma das âncoras da solvência dos Estados Unidos. E se amanhã, como fez com a soja, decidir realocar parte disso? Não em protesto, não com ameaça. O impacto seria explosivo. O dólar perderia valor, os juros saltariam, os mercados globais se reprecificariam e o mundo, de repente, perceberia que a moeda americana já não é inquestionável. Mas a China não precisa fazer isso, porque o que ela precisava provar já foi provado. Ela mostrou que pode quebrar dependências, que pode se reconfigurar, que pode deixar de usar o sistema ocidental sem implodir junto com ele. E agora, a pergunta mudou. Não é mais o que os Estados Unidos vão fazer, é quem ainda está disposto a segui-los. Porque enquanto Washington fala grosso, o resto do mundo está sussurrando acordos, assinando novos pactos, construindo alternativas, desenhando o que vem depois. E o que vem depois tem outro nome, outro mapa, outro ritmo.
O BRICS não é mais um bloco exótico, é um projeto de autonomia. É a promessa de um mundo que não gira mais em torno de Washington. Com a entrada de novos membros e a criação de mecanismos como a moeda digital de compensação, o BRICS hoje representa mais de 30% do PIB global em paridade de poder de compra. É um novo centro de gravidade. E os satélites estão se reorganizando. O Brasil está nesse novo centro, a Índia também. A Rússia já fincou o pé. A África do Sul amplia alianças. E o Sudeste Asiático, antes balançando entre China e Estados Unidos, já começa a se inclinar com mais clareza. Mas então, o que isso tudo significa para você? Para além de soja, BRICS, portos e tarifas, o que essa história tem a ver com a sua vida? Mais do que você imagina. Porque as engrenagens que se moveram nesta série estão redefinindo o mundo em que você vai viver nos próximos 10, 20, 30 anos. Elas afetam o preço do que você compra, o emprego que você terá, o tipo de crédito que poderá acessar, o país que seu filho vai herdar. O mundo está, aos poucos, se desconectando dos circuitos que antes pareciam eternos. E aqueles que não perceberem isso, que não se anteciparem, que não reconfigurarem sua leitura de mundo, ficarão sentados esperando por um sistema que já saiu pela porta dos fundos. É por isso que essa série existe. Não para te alarmar, mas para te preparar. Porque a nova ordem não vai ser anunciada em conferência. Ela vai chegar calma. Como chegaram os navios ao Brasil. Como partiram os contratos dos Estados Unidos. Como evaporou a centralidade do dólar. Talvez, quando você olhar em volta, o novo mundo já esteja instalado. Com novas rotas, novos polos, novas regras. E quando isso acontecer, a pergunta mais importante será: eu percebi a tempo? Se você chegou até aqui, é porque essa pergunta já começou a ecoar dentro de você. E isso te coloca num lugar diferente. Não de medo, mas de consciência. Porque entender é o primeiro passo para agir. E agir cedo faz toda a diferença. Se esse conteúdo te abriu os olhos, curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente abaixo o que mais te marcou nessa série. Sua participação não é só um clique. É o combustível que mantém este projeto vivo. Obrigado por ter feito parte dessa jornada. Até o próximo vídeo. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos. Biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns. Bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.